Alguns estudos, né, com outras espécies de plantas descobriram que nem todas as plantas se comportavam da mesma maneira. Algumas plantas, a partir do momento que a folha era iluminada, imediatamente ela começava a liberar oxigênio. Era como se o processo de fotorrespiração que vimos anteriormente, ele não existisse. Ou seja, essas plantas, elas não apresentavam ponto de compensação. Ou seja, se dizia que elas não realizavam fotorrespiração. Hoje se sabe que elas realizam a fotorrespiração, pois é uma necessidade da planta. O que ocorre é que esta fotorrespiração, ela não é detectável. E aí foram realizar estudos sobre o que é que ocorria nesse tipo de planta. Os primeiros estudos anatômicos demonstraram que havia uma certa diferença entre esses dois tipos de planta, as que apresentavam fotorrespiração e aquelas que a fotorrespiração não era perceptível. Curiosamente, essas plantas, essas características estão relacionadas com monocotiledôneas, essas chamadas plantas C4, que vamos ver agora, e as dicotiledôneas, que eram aquelas que apresentavam fotorrespiração. A primeira mudança é de natureza anatômica e vital para esse processo. Ao observarmos a estrutura de uma planta que realizava o ciclo C3 normal, ou seja, que apresentava fotorrespiração, vemos que ela é formada por um parênquima palissádico de células que não contêm espaços intercelulares, um parênquima lacunoso, que tem células fotossintetizantes, e um feixe vascular que apresenta células na bainha não clorofiladas. Essas plantas apresentam, a maioria delas, estômatos apenas na face inferior da folha. Já as plantas que apresentavam ou não apresentavam, onde não era possível se detectar a fotorrespiração, ela apresentava uma estrutura característica que foi chamada estrutura de Kranz. Qual era essa característica? Elas tinham o feixe vascular, xilema e floema, envolvido por uma camada de células da bainha vascular, que eram células clorofiladas, ou seja, faziam fotossíntese. Em volta dessas células existiam as células do mesófilo, que eram células alongadas, que não apresentavam espaços intercelulares entre si, semelhantes ao que ocorria com a célula do parênquima palissádico. E, nesta anatomia, os estômatos, eles se localizavam em espaços, entre um sistema desse aqui, um feixe desse aqui, e uma outra estrutura idêntica do seu lado. Essas plantas, elas apresentavam estômatos nas duas superfícies. E estas plantas raramente fecham o estômato nas horas mais quentes do dia. Por que motivo isso? Ora, a célula fecha o estômago para controlar a perda de água. Se observarmos aqui, nesse estômago aqui, na hora em que ele abre, a água começa a sair desses espaços intercelulares. E aí sai dessa célula aqui, por exemplo, para o espaço intercelular. Para chegar água nessa célula aqui, a célula vai ter que sair do xilema e sair atravessando diversas células ou mesmo o espaço intercelular para chegar nessa célula. Isso significa que essa célula vai ficar desidratada um tempo e aí pode chegar, inclusive, ao ponto de murcha permanente. Neste caso, não. A água saía deste espaço aqui, que seria o espaço intercelular. Quem abasteceria esse espaço? Estas células aqui do mesófilo da folha. Mas essas células estão diretamente ligadas às células da bainha vascular.
que estão diretamente ligadas ao feixe vascular. Ou seja, essas células, essa água só sai para cá no momento em que ela está sendo reposta pelo xilema. Ou seja, essas células aqui praticamente nunca ficam túrgidas. Se você quiser um exemplo prático para comparar isso, observe uma folha de feijão, uma planta de feijão ao meio-dia, ela vai estar murcha, e uma folha de milho vai estar completamente íntegra, sem estar dobrada, sem nada, né? Ela está perdendo água, o milho é uma folha, que é uma planta que se apresenta desse jeito, ela está perdendo água, mas suas células continuam túrgidas.